Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Diego, para mais uma previsão da nossa lição Atualidade Cristã, Ministério Internacional do Guará. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 4, que tem por título O Princípio da Autoridade Satânica. O nosso fundamento está baseado no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22 e no versículo 53, que diz: Esta, porém, é a vossa hora e do poder das trevas. Lucas 22, 53. As nossas referências bíblicas elas estão baseadas em Efésios capítulo 6, versículo 12, em João capítulo 14, versículo 30 e na primeira carta de João, capítulo de número 5, no versículo de número 19, que diz assim, Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra sangue e nem contra a carne, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. João 14:30. Já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. E 1 João 5,19 diz: Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Essas são as nossas referências bíblicas. O objetivo geral da nossa lição é refletir sobre o fato de autoridade que Deus liberou a Satanás. Quando era querubim ungido, ele serviu dela para rebelar-se contra o seu Criador e formar um reino de trevas na terra, em oposição ao Todo-Poderoso. Temos por objetivos específicos entender que Deus libera a autoridade, mas a administração dela compete a quem recebe, sendo que Satanás usou e continua usando para o mal, mostrar que é possível ao homem receber dons e ministérios de Deus e deixar Satanás fazer uso deles. E também vamos compreender que os principados e potestades malignas militam no espaço que envolve a terra, também chamado de céu. Então esses são alguns objetivos a qual nós vamos alcançar na lição de hoje. Lembrando que esse é apenas um aparato geral da nossa lição. Os irmãos compareçam à nossa escola bíblica dominical e lá nós iremos aprender um pouco mais detalhado sobre a lição de número 4. Então a nossa introdução diz assim: as Escrituras não deixam dúvida quanto à existência do poder das trevas e a sua localização, ações, propósitos, ordem e hierarquias. Seu foco é o homem e, por extensão, toda a criação, visando perverter a ordem e inverter os valores morais e espirituais. Por meio do engano, ele vai seduzir, escravizar e destruir tudo o quanto ele tocar ou agir. Este é o poder e o objetivo das trevas. Então, nós vamos estudar um pouco sobre esta autoridade que foi dada a Satanás, não enquanto ele se tornou a antiga serpente, o inimigo de nossas almas. Essa autoridade que foi dada antes, lá na eternidade, lá quando fora criado por Deus, como querubim ungido, que estava ali no paraíso, no céu, ali andando nas mansões, nas ruas de ouro e cristal,
ali ele se corrompeu por causa dos dons que lhe foi concedido. Então, o tópico de número 1 diz assim: a liberação original da autoridade divina, a irrevogabilidade dos dons e vocação de Deus. Paulo afirma que os dons e vocação de Deus são irrevogáveis. Está lá em Romanos, capítulo de número 11. Em outras palavras, o que o Senhor dá, ele não toma de volta. Todos, até aqueles que não conhecem a Deus, recebem dele dons e vocações. São dons naturais. Porém, a responsabilidade de administrar o dom ou vocação é de quem recebe. Satanás recebeu de Deus grande autoridade, mas a usou para liderar uma rebelião. E nem por isso Deus tirou dele a sua dádiva. Balaão começou com a sua carreira como profeta de Deus e terminou como adivinho de Satanás. Porque amou mais o prêmio da injustiça. O diabo usou a capacidade perspectiva que ele tinha na dimensão espiritual para lhe passar mensagens de adivinhação. E alguns cristãos estão fazendo o mesmo. Irmãos, aqui já no tópico de número 1, a palavra vai dizer que os dons de Deus são irrevogáveis. O que Deus deu ao homem, certamente ele não tomará de volta. Mas certamente o homem será julgado pelo que ele fez com o dom que Deus lhe proporcionou. Porque os dons e os ministérios que Deus nos dá são unicamente para a honra e para a glória do seu nome. Então, se nós não fizermos bom uso dele, Satanás utilizará do que Deus nos deu para servir de pedra de tropeço para nós mesmos e para atrapalhar o bom andamento da obra de Deus, pois esta é a ação principal do diabo, é destruir aquilo que Deus fez perfeitamente, desde o Éden até os nossos dias atuais. Usando o poder para o mal. 1.2. Tanto Satanás quanto os anjos que aderiram à sua rebelião permaneceram com o poder e a autoridade que tinham antes, porém usam para o mal. A experiência cristã tem mostrado que muitos cristãos que iniciaram bem a sua carreira deixaram-se levar pela vaidade, dinheiro, fama, orgulho, busca do poder secular. Sem perceber, seus dons e ministérios passaram a ser usados por Satanás, porque não se arrependeram. Aparentemente, tudo parece continuar normal. Assim, todas as manifestações que antes eram do Espírito Santo e são de outro espírito, o da mentira. Muitos falsos profetas saíram de dentro da igreja nesses últimos dias. Ei, irmãos, aqui é um ponto crucial, a qual o ser humano deixa passar desapercebido. Deus agora, ele dá os dons ao homem. Ele dota o homem de dons espirituais. Ele dota o homem de sabedoria. Ele abre o entendimento do homem. E agora o homem se volta a Deus, contra Deus. Como? Utilizando esses dons para bem próprio, para ele mesmo. Eu prego, eu canto, eu ministro, eu faço e desfaço, pensando que ele pode fazer alguma coisa. Não, irmãos. Tudo é Deus quem dá ao homem e permite o homem utilizar. O que nós temos que entender aqui é que Deus não toma os dons que ele deu,
mas ele também não fica junto com essas pessoas. Agora essas pessoas não estão mais utilizando o dom e o poder do Espírito. Eles estão utilizando outro espírito agora, o espírito da mentira, a saber, o espírito e o poder do diabo. Porque o diabo, ele faz sinais também. Ele faz prodígios também. Não pense que o diabo não tem esse poder, porque ele tem, sim, esta força de agir. Então nem tudo que você vê é Deus agindo. Possa ser que este homem ou esta mulher outrora fora usada por Deus, mas por se deixar levar pela vaidade, fama, dinheiro, o egocentrismo, se perderam na caminhada e agora estão andando por caminhos tortuosos, os caminhos de Balaão, que começou como profeta de Deus, mas tornou-se sendo marionete do diabo. Então muitas pessoas que dizem ser cristão, profetizam, pregam, fazem sinais e maravilhas, achando que fazem no nome de Deus, estão enganados, porque estão fazendo pelo poder das trevas. Sabe como o diabo pode ter poder? A Bíblia nos diz isso. Lembra-se lá de Jó, capítulo 1. Jó tem um diálogo com Deus. Deus permite ele tocar na saúde, nos bens de Jó. Não permite tocar na sua vida. Então Jó está na sua casa. Chegam dos seus servos. Ei, vieram, tomaram os nossos bens, mataram a fio de espada. Ele utiliza ali um povo para fazer isso. Só que no mesmo momento chega outro homem, dizendo: ei, veio fogo do céu e consumiu os animais. Logo em seguida chega outro e diz: olha, vieram os caldeus e foram com ímpeto e mataram todos os animais, mataram a fio de espada os pastores, só sobrou eu. No mesmo instante chega outro e diz bem assim: ei, um vento bateu nos 4 cantos da casa do seu filho mais velho, matou todos os seus filhos, só sobreviveu eu para te trazer esta notícia. Vemos o poder das trevas. Lembrando aqui que o diabo, ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares. Não foi ele que usou os caldeus, não foi ele que derrubou o fogo do céu, não foi ele que bateu nos 4 cantos da casa ao mesmo tempo, não. Ele deu ordem ao seu exército das trevas, ordenadamente, para eles fazerem essas ações, porque o mundo das trevas, ele é muito real, é muito perigoso para aqueles que não estão debaixo da proteção de Deus. Lembrando-nos que o diabo não tem poder sobre a vida daqueles que estão debaixo da proteção de Deus, pois Pedro nos diz que ele anda ao nosso derredor, caçando a quem tragar, bramando como um leão, mas ao nosso redor há um exército de anjos do Senhor para guardar aqueles que o temem e vivem na sua presença. E por esse motivo, essas pessoas que usam o poder que Deus deu a elas para o mal, elas estarão diante do trono de Deus. Elas estarão diante a face do Senhor. E eles vão dizer: Mestre, pregamos em teu nome. Fizemos sinais e maravilhas em teu nome. Fizemos aquilo que ao homem era impossível fazer. E Jesus dirá a eles: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não conheço as suas obras, não conheço o seu agir, porque você não é íntimo da minha pessoa. Então, aparte-se de mim para o fogo eterno. Amém? 1.3. O homem e a criação como alvo. O diabo, ao ser expulso do céu para a terra, passou a focar no homem. Este, criado à imagem e semelhança de Deus, era dotado de grande inteligência, mostrando isso ao dar significativos nomes aos animais
e a sua mulher também. Foi abençoado para se multiplicar, povoar o planeta e governá-lo. O diabo viu isso uma chance de usurpar, de roubar o governo do mundo e reinar através do próprio homem, submetendo ao seu jugo, o jugo do pecado. A partir daí, as dimensões físicas e espirituais passaram a ser um campo de batalha entre o bem e o mal, a luz e as trevas. É Deus resgatando o homem e o diabo tentando impedir. Então, irmãos, nós vemos aqui que o principal foco do diabo é o homem, é a criação de Deus. Ele quer destruir o homem, destruir a criação de Deus, que foi feita à imagem e à semelhança do Altíssimo, na questão de caráter, na questão de integridade. Então, lá no Éden, ele aproveitou ali o descuido de Adão e Eva, entrou em suas mentes e em seus corações. Agora ele usurpou, ele tomou o poder de Adão. Como assim o poder era de Adão? Sim, Deus deu poder a Adão para comandar a terra. Deus falou: você vai comandar, você vai estar sobre o comando da terra, os animais do mar, os animais da terra, os animais do céu, tudo estará debaixo da tua autoridade. Mas quando o homem peca, dando ouvido a Satanás, ele passa esta autoridade do mundo, não do mundo total, do mundo, do sistema mundial, a Satanás. Sabe como diz a Bíblia? Lá em Lucas, vamos abrir esse texto? Lucas, capítulo de número 4, fala sobre a tentação de Jesus. No versículo 5, diz assim: e o diabo, levando-o para um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos da terra, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou para quem eu quero. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Olha só, o poder foi entregue ao diabo, não é dele, não pertence a ele, foi entregue de uma maneira a qual ele usurpou do homem lá no Éden. Então nós vemos que o papel do diabo é tomar, destruir tudo aquilo que Deus criou. O Paulo vai escrever que a natureza geme por causa do pecado. Amém, irmãos? Tópico de número 2. A submissão hierárquica. Satanás e os principados. Agora nós vamos entrar sobre as dominações, sobre a hierarquia no mundo satânico. Voltando ao texto do profeta Daniel, temos informação do anjo que o príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias. Logo em seguida, ele informa que terá que enfrentar o príncipe da Grécia. Outra informação valiosa é a de que ele chama Miguel, vosso príncipe, isto é, da nação de Israel. Essas informações dão conta que há principado maligno sobre cada nação e há principado benigno sobre Israel e provavelmente sobre todas as nações da terra. Por isso, todas as nações precisam suplicar a Deus. Todos nós precisamos suplicar a Deus. O texto aqui de Daniel, que ele citou aqui, porque Daniel orou por 21 dias. E a resposta veio no primeiro dia a Daniel. Só que o anjo Gabriel não conseguiu passar pela potestade, pelo principado da Pérsia.
do espírito dominador daquela região. Ele não resistiu, ficou por 21 dias tentando passar, mas não conseguiu, não lograva êxito. Então, Deus dá ordem a Miguel, Miguel desce, abre caminho, então Gabriel passa. Agora, com a resposta a Daniel. Lembrando que, após o príncipe da Pérsia, ele enfrentaria também o príncipe da Grécia. O que está nos ensinando é que cada nação, cada região, há um principado, há um demônio, há um espírito principal que toma conta das obras das trevas daquela nação ou região. Nós entendemos também que se há um príncipe das trevas, há também um príncipe de Deus, há também um anjo do Senhor, há também uma autoridade de Deus em cada nação, na nação brasileira, na nação americana, nas nações de toda a terra. Há trevas, mas também há anjos do Senhor guerreando em favor daqueles que amam e temem ao Senhor. Por isso é necessário cada um de nós intercedemos, não somente por nossa nação, intercedemos também por Israel, que bendita é a nação, bendito é o povo que ora por Israel. Então, mas não somente por Israel, por todas as nações da terra, para que Deus possa ter misericórdia deste povo. Tópico 2.2: Poderes e potestades. Satanás arrebanhou para sua rebelião anjos de toda graduação, formando várias ordens de poderes das trevas que compõem a cadeia de comando sobre as nações. Segundo Paulo, esses principados e poderes estão nas regiões celestial, isto é, no firmamento ou no espaço atmosférico que envolve a terra. De lá, eles têm acesso à terra e às pessoas, também influenciam as autoridades para o mal. Quando oramos por elas, devemos focar mais estes aspectos para neutralizar a influência maligna. Então aqui, irmãos, nós vemos que esses poderes, essas potestades, elas agem por ordem de Satanás. Como já foi dito e nós sabemos, Satanás ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares, mas em todos os lugares da terra há mensageiros e emissários de Satanás para dominar as pessoas, dominar as regiões e principalmente dominar as autoridades. Os presidentes, governantes, reis, rainhas, quem estiver no poder, eles dominam, eles tentam dominar essas pessoas, porque se eles dominam quem está no poder, eles vão fazer de tudo para que a nação, o povoado ou as pessoas que estão debaixo do seu domínio façam a vontade que agrada às trevas. Por isso nós devemos orar sem cessar pelas nossas autoridades, para que elas venham temer e tremer diante do Senhor. E nenhuma obra das trevas pode resistir a Deus e o seu poder. Hostes espirituais, 2.3. Hostes significa exército, multidão. Paulo cita os poderes das trevas em ordem decrescente. As hostes espirituais são menores em poder, porém grande em quantidade. Então as hostes espirituais da maldade é um exército, é uma multidão, é um conglomerado de espíritos, de poderes das trevas que agem para quê? Para destruir, para causar um ambiente mau, para causar opressão nos lugares. Você já chegou em algum lugar que você sentiu aquela opressão, que você se sentiu mal? Aquilo são hostes espirituais da maldade. Então nós temos que orar, estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. Amém? Tópico 3.
Tópico 3 vai falar sobre as fortalezas. Definindo fortalezas. Fortalezas eram construídas principalmente sobre muralhas para defender as cidades de exércitos invasores. Era uma plataforma contendo armas e munições abundantes e soldados flecheiros e outros especializados em operar catapulta. As fortalezas ofereciam muita resistência, a ponto de exércitos inimigos ficarem anos acampados fora da cidade por não poder entrar sem destruir as fortalezas. Então, Paulo fala sobre essas fortalezas espirituais. Então, essa fortaleza ela é formada pela concentração de demônios que atuam numa mesma área. São muitas áreas de atuação, tais como a área de feitiçaria, do sexo, do homicídio, dos furtos, suicídio, desintegração familiar, vícios e por aí outras ações, outros ambientes a qual estas fortalezas elas montam campanhas. Irmãos, nós vemos aqui no nosso país uma fortaleza espiritual contra nossas crianças, uma fortaleza espiritual contra a família, uma fortaleza espiritual contra os preceitos de Deus. São um conglomerado, são muitos espíritos malignos fazendo resistência na mesma área. Nós vemos as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens se entregando a todo e qualquer tipo de relações sexuais terríveis, de uma ação desenfreada. Por quê? Porque há demônios, há fortalezas espirituais na área da sexualidade, na área da erotização das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Por isso nós devemos orar, irmão. Só uma maneira de destruir essas barreiras, essas fortalezas, é com a oração, é com a comunhão, é com a palavra de Deus. Lembra das muralhas de Jericó? Foi necessário eles andarem 7 dias ao redor daquela fortaleza, orando, louvando a Deus. E no 7º dia foi necessário dar 7 voltas e depois dar um brado de vitória. Por quê? Porque era uma fortaleza, era algo que defendia aquela cidade, mas com o poder de Deus, com a autoridade de Deus, aqueles muros, aquelas fortalezas vieram cair. Por quê? Porque nenhuma fortaleza, quer seja ela física, quer seja ela espiritual, tem condição de suportar uma autoridade, uma palavra vinda da parte de Deus. Por isso é necessário orarmos a Deus para que nós possamos vencer e derrubar essas fortalezas espirituais. Mas como são essas instalações das fortalezas? As fortalezas podem se instalar tanto numa pessoa como numa família, cidade ou país. Constrói uma fortaleza é a sinalização que as pessoas dão aos demônios. Olha só, elas dão a eles a cada área de atuação pecaminosa. Assim, em determinado lugar, as pessoas se entregam à prostituição. Em outro lugar, as pessoas vão se entregando nas boates, nos hotéis. Eles aproveitam esses ambientes para quê? Para instaurar ali. Porque o homem, ele dá brecha para o diabo. Ele abre brecha através dos seus desejos desenfreados pelas coisas deste mundo. Então eles vêm nestes lugares, em motéis, em boates, né? Em lugares propícios à prostituição. Então eles se instauram ali. E ali eles montam as suas fortalezas. Por isso, muitas delas são difíceis de serem derribadas. Mas, com a autoridade de Deus, nós conseguimos quebrar essas barreiras, destruindo as fortalezas. Tópico 3.3 e já vamos para a nossa conclusão. O poder da resistência das
suas fortalezas exige que sejam combatidas com humildade e profunda submissão ao Senhor, seguidas do que Paulo ensinou, e pode ser resumido: não militar segundo a carne, não agir com a força do braço, irmãos, mas sim andar no Espírito. Derrubar esses raciocínios, ideias, conceitos religiosos, que são mero conhecimento humano. Não, nós vencemos as trevas com o poder da palavra de Deus. Foi com o poder da palavra de Deus que Jesus Cristo resistiu ao diabo no deserto. Foi com a palavra de Deus, e é com a palavra de Deus e através da palavra de Deus que nós vamos combater esses pseudo-evangélicos, esses filósofos que falam coisas ao léu, destruindo aquilo que Deus deixou estabilizado por ordenâncias suas. A altivez e a soberba, a arrogância, tudo isso, irmão, leva o homem a abrir brechas para o diabo, mas nós combatemos isso. E através disso nós levamos o quê? Eles a Cristo, todos os cativos, oprimidos pelo diabo. Nós pregamos a palavra de Deus e através da pregação da palavra, eles vêm para Cristo. E não há barreiras que Deus não possa criar. A nossa conclusão diz que a autoridade que Deus nos deu, Ele vai requerer de cada um de nós, tanto dos que se desviaram para o mal e tantos para o que permaneceram no caminho. A palavra de Deus diz que todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo e as nossas obras serão provadas. Foi para a minha glória ou foi para a glória de Deus? Passará pelo fogo e veremos para quem foi que nós trabalhamos. Então, nós temos que ter em mente que o mundo espiritual é real. O diabo e os seus anjos, seus principados e potestades são reais. Mas nós também sabemos que Cristo é real. Cristo é a autoridade suprema do universo. E é através da oração, do jejum e da comunhão que nós venceremos principados, potestades, hóstias espirituais da maldade. Elas cairão por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Vamos orar, nos dedicar a Deus e certamente nós venceremos cada dia as obras das trevas. Amém? Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.